Então esse é mais um vídeo da série Psicologia para Todos. Hoje a gente vai falar sobre como desenvolver uma empatia certa e que funcione para você. Bom, antes de eu continuar esse vídeo, vamos lembrar aqui que como ele é um vídeo gravado, é muito importante que você dê um like, que você compartilhe com as pessoas e que você faça os seus comentários aí dizendo o que você achou do vídeo dessa série que eu tô fazendo aqui para vocês. O vídeo sobre empatia e como desenvolver a empatia é uma coisa simples, mas que durante aí os últimos 10 anos a gente tem falado muito. Acho até que a gente fala um pouco essa palavra em vão, sem muito saber o que isso significa. E na minha experiência que eu tenho ajudando as pessoas, tanto em consultório quanto em grupos, geralmente as pessoas confundem muito o que é um comportamento empático. As pessoas confundem empatia com aceitar tudo, inclusive na criação dos filhos. Então eu ser empático quer dizer eu dizer sim para tudo? Empatia não é isso, né? Ter uma criação amorosa, empática, não é isso. Ou até no trabalho, quer dizer que se eu tiver que ser empático com as pessoas, eu não vou parar de dizer para elas o que eu penso, e não é isso. E a gente já sabe hoje que o comportamento empático, ou seja, o desenvolvimento da empatia, é uma habilidade importante para a gente viver bem em sociedade, para a gente ter as nossas metas de vida e de trabalho mais realizáveis, né? Para que a gente consiga de uma maneira mais leve se desenvolver na vida, no trabalho, para que a gente consiga inclusive ter relacionamentos mais saudáveis e para que a gente consiga fazer as coisas de uma maneira um pouco menos tensa na nossa vida. Bom, muita gente acha que é empático e muita gente acha que é empático e na verdade não é. Então, o que é o comportamento empático? A gente ser empático é, entre outras palavras, a gente conseguir vestir os sapatos dos outros, ou seja, eu entender a sua situação dentro da sua perspectiva. Isso não quer dizer eu ter que aceitar a sua situação dentro da sua perspectiva e eu ter que dizer sim para tudo se de alguma maneira essa sua perspectiva também me faz mal. Bom, Franciele, mas então é o que eu já faço. Não é bem assim. Então, o que é a gente conseguir desenvolver um comportamento empático? Para que a gente consiga dizer, ok, eu estou sendo empático e desenvolvendo empatia, tem aí 4 passos de uma pesquisadora, que é uma pesquisadora que eu falo muito por aqui, que é a Brené Brown, e ela realmente pesquisou os 4 passos, os 4 passos do desenvolvimento da empatia. E são 4 passos que sim, quando a gente vai ver, a gente faz em clínica também treino de empatia, é uma habilidade social que a gente treina dentro de consultório, muita gente precisa treinar empatia dentro de consultório, principalmente no relacionamento com cônjuges e relacionamento com os filhos. Então a gente tem alguns passos a gente tem um passo a passo aí para desenvolver empatia. Então, e aí depois eu vou desvendar para você como é que você vai distinguir como é que você está sendo empático ou como é que você está aceitando tudo, que é algo também que a gente não deseja. Passo número 1 para desenvolver empatia é a gente procurar ouvir o outro. Então, eu ouço aquilo que você me diz, eu ouço ou eu vejo como você está reagindo, né? Esse é o passo número 1. O passo número 2, eu tento entender a sua emoção dentro desse processo. O passo número 3, eu tento pegar essa perspectiva e colocar para mim. Então, disso que você está me dizendo, ou dessa maneira que você está reagindo, chorando se for um filho, ou sendo grosseiro, ou falando de uma coisa que você não concorda, essa tua perspectiva, você está dizendo isso porque você não quer fazer, porque você está cansado, porque você acha que isso não vai servir para alguma coisa. Então, eu pego a perspectiva da pessoa e tento dividir essa perspectiva com a pessoa. Esse é o passo número 4. Eu retorno para você aquilo que eu estou vendo sobre você. Então, eu entendo você, eu olho para o que você está me dizendo, eu entendo as emoções que estão passando pela sua cabeça. Eu não te julgo, isso faz parte, porque para esse segundo passo eu não posso te julgar. Então, ao invés de falar, tá lá ele chorando de volta, meu filho está chorando de volta. Ao invés de dizer isso, ao invés de entrar com julgamento, eu vou falar, não, ele está chorando é porque tem alguma coisa que está acontecendo. Muito difícil para a grande maioria de nós, porque a gente não cresceu com esse olhar empático, a gente cresceu com um olhar de julgamento. Então, olhar principalmente para as crianças e para as emoções delas, entender que crianças não manipulam as nossas emoções, elas estão sentindo aquilo, é muito difícil. Esse é o passo que a gente mais tem que desenvolver, entender a emoção do outro sem julgamento. E isso também com os adultos.
com os adultos, no trabalho, em casa, com a família, é tentar entender que aquela emoção nos diz alguma coisa, né? E que a pessoa não necessariamente está querendo nos manipular com essa emoção. As pessoas que tentam nos manipular com as próprias emoções, isso tem um nome, gente. Isso são pessoas, psicopatia, são sociopatas, são os psicopatas, são as pessoas com transtorno de personalidade narcisista. Não são todas as pessoas, é uma parcela da população, uma pequena parcela. Então, se você convive com 10 pessoas e acha que essas 10 pessoas tentam fazer isso com você, você precisa começar a desenvolver um comportamento mais empático para melhorar o seu relacionamento e a sua vida com essas pessoas. Então, eu vou olhar para essa pessoa, eu vou entender o que ela está me dizendo, escutar. Enquanto eu escuto, eu penso, eu não vou julgar, é o que ela está me dizendo, é a verdade dela. Vou tentar entender o que ela está sentindo, se precisar eu pergunto o que é que você está sentindo. Para a criança a gente não precisa, porque a criança sente, né? Eu vejo que tem um sentimento, ou raiva, ou tristeza, ou medo, ou alguma coisa, ou dor, né? E depois eu vou dizer, tentar olhar da perspectiva dessa pessoa, poxa, então você tá com dor porque você tá com medo porque você achou que ia acontecer uma coisa mais séria. Poxa, você então aqui no meu trabalho, você não tá querendo aceitar esse meu relatório ou essa minha proposta porque você acha que ele não tá bom o suficiente, ou porque você acha que as pessoas não vão aceitar, ou porque você tá com receio de que ele não seja o que as pessoas estejam precisando. E aí eu vou verbalizar, eu vou comunicar isso à pessoa. Pô, é isso que tá acontecendo, é isso que eu tô vendo de você. E eu não soluciono. Desenvolver empatia quer dizer eu não soluciono o problema do outro. Eu vejo, eu entendo e eu comunico esse problema para essa pessoa com amor, com afeto, com empatia, né? O que quer dizer isso? Quer dizer, às vezes, simplesmente dizer eu sinto muito, se você realmente sentir, né? Ou quer dizer, se seu filho tá chorando, se seu filho tá com raiva, independente da idade do seu filho, dizer eu tô vendo que você tá chorando, eu tô vendo que você tá com raiva, tô aqui, posso te abraçar, posso ficar junto, te entendo, ou tô tentando te entender, ok? Ou num relacionamento de trabalho, você entender que se a pessoa está reclamando, está resistindo, é da perspectiva dela, daí você pode perguntar, fazer mais perguntas, né, para quando eu adulto, mas o que está fazendo você se sentir assim, o que está passando na sua cabeça, por que você não concorda, ou por que você está me dizendo isso. Com os adultos a gente pode explorar com mais perguntas, para que a gente realmente consiga entender a perspectiva do outro. E aí, nesse momento, eu tô tentando calçar os seus sapatos. Então, é literalmente eu tentar calçar os seus sapatos que vai fazer eu ser mais empático. Porém, não adianta eu ser empático querendo manipular o outro, querendo que o outro mude só porque eu tô sendo empático. Não é para isso que a empatia funciona. A empatia funciona para trazer na nossa vida relacionamentos mais saudáveis. E quando a gente está falando do desenvolvimento infantil, de um adolescente, para ajudar essa criança e esse adolescente a crescerem dentro da aceitação, do olhar empático, de poderem sentir, de poderem pensar e de terem um ambiente propício para isso, tá? Bom, esse é o passo a passo para a gente desenvolver empatia. E como é que você sabe se você está indo para uma aceitação de tudo, que nas empresas as pessoas falavam, eu tenho que passar a mão na cabeça, ou você está tendo um comportamento empático. Você ter empatia não quer dizer que você tem que aceitar que os seus limites sejam também ultrapassados. Então, por exemplo, se é com seu filho e você tem lá um horário de tomar banho ou alguma coisa precisa ser feita para a saúde, para a rotina da casa, para o bem-estar de todo mundo, como se alimentar em tal horário, como ter alguns horários, coisas assim, que geralmente é alguns problemas que a gente tem, você vai ser empático, porque os filhos, principalmente as crianças, vão ficar frustrados, não é o horário deles. Então vai haver uma frustração, ele vai gritar, ou ele vai reagir, ou ele vai desenvolver algum comportamento que talvez você não goste. Aí eu faço a aplicação desse passo a passo, eu olho para ele da perspectiva dele, eu tento entender que essa emoção é porque ele está frustrado, e ele tem todo o direito de ficar frustrado, porque não foi ele que escolheu esses horários ou essa situação, e para uma criança e para um adolescente é mais difícil de entender isso emocionalmente. Então eu tenho que ter esse entendimento, mas isso não quer dizer que eu falo, então não come agora não come nunca mais. Ou então não vamos mais sair de casa porque você não quer. Aí a gente fala da nossa perspectiva. Olha, é importante, eu preciso sair de casa, eu quero muito que você vá junto, é importante a gente começar a hora por causa disso, disso e disso, eu sei que para você tá difícil.
Então vamos sentar aqui e a gente vai fazendo devagar, mas a gente precisa fazer. Só que eu falo isso de um lugar de acolhimento. A mesma coisa com os adultos. Com os adultos, ao invés de falar assim, então tá difícil para você, não precisa fazer, ou se você não gosta, então deixa para lá. Não, a gente entende, a gente acolhe, a gente pergunta por que não tá dando, por que a pessoa não quer. E aí, se aquilo é importante para mim, eu falo, olha, mesmo assim, isso é importante para mim. Então, eu entendo que não dá para você, ou que você não está conseguindo, ou que, enfim, qualquer justificativa que a pessoa tenha dado que é dela, mas para mim é importante. Então, a gente vai ter que achar um jeito das duas coisas acontecerem. Pode não ser agora, talvez agora as emoções estejam alteradas, mas então vamos voltar a conversar daqui 1 dia, 2 dias, 3 dias. E aí eu consigo colocar também as minhas vontades. Não confunda, gente, não confunda a gente ser empático e olhar para o outro com a gente deixar com que ele passe por cima de nós. Porém, preste muita atenção que talvez isso seja mais importante de todo esse vídeo. As pessoas têm o grande costume de acharem que as suas vontades têm que ser feitas a todo momento. Todas as pessoas, inclusive as que estão tentando ser empáticas. Então, se você está sempre achando que tem que ser do seu jeito, você tem que rever também as suas vontades, as suas regras de como as pessoas têm que ser, de como os filhos têm que ser, como os colegas têm que ser, como as pessoas do seu trabalho têm que ser, porque aí não adianta nada você aplicar um comportamento empático e no final falar, tudo bem, mas não é assim que eu quero. Aí nem tente, porque isso não é aplicar e desenvolver a empatia genuinamente. Desenvolver a empatia genuinamente quer dizer eu entender o seu ponto de vista a tal ponto que talvez eu até mude de ideia, mas porque eu te entendi, porque eu senti com você. Não porque eu acho que isso é estratégico ou é o melhor para todo mundo ter paz. Não, é uma relação genuína onde eu entendo você e através disso a gente pode até mudar a circunstância. Então, se você está aí sempre achando que você está sempre certo, sempre entrando em discussões e usa a empatia para no final falar, tudo bem, mas vai ser do jeito que eu quero porque é importante para mim, isso não é empatia, você precisa aí desenvolver uma régua mais baixa para os seus critérios, precisa entender um pouco também medo de que você tem, que você precisa ter tantas réguas altas, isso é ser empático com você mesmo. Tentar entender porque é que às vezes para você é tão difícil também ceder e olhar para o outro. Porque é difícil, a gente não aprendeu a fazer isso, não tenha vergonha, a gente pode muito bem se desenvolver na vida quando a gente entende que às vezes a gente vai ter algumas dificuldades de relacionamento, de habilidades sociais, como a empatia, como a assertividade, que eu já falei no outro vídeo, como sentir as emoções, e tá ok, desde que a gente consiga olhar para isso e consiga se desenvolver para que a gente seja mais feliz, para que a gente seja mais saudável e para que a gente tenha relacionamentos melhores em todas as facetas da nossa vida, tanto em casa, tanto na criação de seres humanos melhores, mais livres e mais empáticos, quanto também no nosso trabalho. Bom, gente, espero muito que você tenha anotado aí as dicas e que você pratique. A empatia é uma prática, a gente tem que se desfazer dos nossos medos para ser empático, a gente tem que entrar de coração aberto para ser empático, porque eu já parto do critério de que eu nem sempre estou certo, que às vezes o meu filho está mais certo do que eu e eu estou sendo rígido demais, que às vezes as pessoas estão um pouco mais corretas do que eu e eu posso mudar de opinião. Então, eu sei que não é fácil, mas a gente precisa tentar se a gente quiser ver um mundo melhor. E eu sei que se você está aqui assistindo esse vídeo, provavelmente é o que você quer. Espero que você tenha gostado desse vídeo, mais um da série Psicologia para Todos. Um beijo e até a próxima.